Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Bom, hoje é a nossa última aula de português, certo? E aí a gente vai dar continuidade na página 38, que a gente parou no exercício 9, tá bom? Antes da gente dar continuidade nos exercícios, lembra que a gente viu um trava-língua, né? Que falava sobre o crocodilo Mané. Muito bem. Aí eu dei uma pesquisada, porque eu confesso que eu também não entendia muito qual era essa diferença de crocodilo e jacaré, tá bom? Eu pesquisei e dei uma lida no site da Super Interessante. E aí o que acontece? Que a Pro deu uma lida, né? Além deles serem de famílias diferentes, enquanto um tem mais espécie que o outro, por exemplo, eles são o, acho que é o jacaré. O jacaré, ele tem focinho mais largo e arredondado do que o crocodilo. E a diferença mais assim nítida entre eles é que todos os crocodilos, eles apresentam o quarto dente do maxilar encaixado numa cavidade lateral da parte da boca. Ou seja, mesmo o crocodilo com a boca fechada, esse dente fica para fora. Já o jacaré não. O jacaré, o dente dele fica bem escondidinho dentro da boca, tá? Essa é uma das maiores informações aí de diferença entre eles, tá bom? Então agora a gente vai dar continuidade aí na página 38, exercício 9, ok? Página 38, exercício de número 9. Olha só o que diz aí, pessoal. Observe as palavras a seguir e responda as próximas questões. Então, nós temos, ó, a primeira palavra, jacaré, a segunda, acerta, e a terceira, crocodilo, ok? Então, olha só. Circule as sílabas que contêm a letra R. Então, a gente vem aqui, tá bom? Nessas três palavras, vai achar a sílaba dessas palavras que contém a letra R. Não importa se a sílaba começa com R, se a sílaba termina com R, tá bom? Se a sílaba tem a letra R, a gente vai circular a sílaba, não a palavra. Então, ó, já, ca, ré, tem o R aqui. Então, a gente circula. Aqui, ó. Estão vendo? Aí, certo? Podem circular. Depois nós temos a palavra acerta. Olha só a forma que separa a sílaba dessa palavra. Acerta. Então, ó, a sílaba que tem o R é a do meio, tá bom? Ser. C-E-R. Então, circula aí. C-E-R. E aí, na última palavra, nós temos a palavra
crocodilo. Crocodilo. São 4 sílabas, ok? E a sílaba que tem a letra C. Oh, a letra C não. A letra R, desculpa, que eu falei tanto C nesse croco. A letra R é a primeira aqui, tá bom? C-R-O. Crocodilo. Então, a gente circula a primeira sílaba aí dessa palavra, ok? Certo, amores? Então, agora a gente vai para B. A letra B pede assim, ó. Escreva outras palavras que comecem com essas sílabas. Então, a gente tem a sílaba ré, né? Ré, R-E. A gente tem a sílaba ser, C-E-R. E a gente tem a sílaba cro. Alguém sabe alguma palavra que comece com essas sílabas? Não precisa ter o mesmo som, tá? Por exemplo, ó, aqui a gente tem jacaré. Se eu colocar régua, a palavra régua, ó, começa com a mesma sílaba, RE, né? E o acento agudo, mas não é o mesmo som. Régua, jacaré, tá vendo? Mas tá valendo. Vamos escrever uma de cada? Ó, a gente já escreveu com essa primeira sílaba. Agora uma palavra com a sílaba C-E-R. Ser, ser. Pensaram em alguma? A gente pode escrever, ó, certo. Tá vendo? C-E-R. Certo. É a mesma sílaba, tá vendo? Tem aqui, ó, C-E-R. Certo. Poderia ser cerda, poderia ser certeza, certidão, cerca, ok? Agora com cro, não é difícil essa, hein? Cro. Crocante. Quem gosta de um chocolate crocante? Olha lá, crocante, estão vendo? C-R-O, igual a do crocodilo. C-R-O, ok? Vou escrever uma de cada sílaba, eu acho que tá bom, tá? Vou dar um minutinho aí para vocês terminarem de escrever. Foi? Deu para terminar aí? Aí nessa mesma página 38, a gente tem o exercício 10. Vamos lá?
Exercício 10. Olha o que está escrito aí, pessoal. Compare a palavra jacaré com as palavras que você escreveu. O que aconteceu com o som do R no início da palavra? Lembra que a gente viu, que eu até expliquei isso para vocês? Que o RE, quando ele começou a palavra, né? Por exemplo, a palavra régua, o som mudou, né? Régua, jacaré. Tá vendo? O som do R mudou, certo? Então vamos formular uma respostinha aí para esse 10. Aqui, ó. O R, que no caso é a letrinha, né? Aliás, vamos escrever assim, ó. Apaga o R. Vamos escrever assim, ó. O som do R mudou. Ponto final. O que acontece, meus amores? Ó, vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que acontece com esse som do R. Quando ele está aí no meio da palavra, ele vai ter esse som de ré. Por quê? Se ele tiver que ter o som igual do início da palavra, por exemplo, régua, rato, para ele ter esse som no meio da palavra, ele tem que ser dois R's. Tipo, caro, carro. Se eu coloco um R só, fica a palavra caro, né? Se eu coloco dois R's, fica carro, tá bom? Então, por exemplo, jacaré é porque é um R só. Se fosse jacaré, era dois R's, porque a sílaba não está no começo da palavra, está no meio ou no final, tá bom? Não sei se deu mais ou menos para vocês entenderem. Terminando aí a letra A da questão 10, é só virar para a página 39, que a gente tem a letra B dessa questão 10 aí. Deu para terminar de escrever aí? O som do R mudou, né? Então, vamos virar a página para a página 39. Aí a gente tem B, a letra B aí, tá bom? Olha só o que diz aí. No quadro a seguir, circule as palavras que têm o mesmo som das que você escreveu. Então, a gente escreveu régua, não é? Com R-E. Então, a gente vai ter que circular, né, a palavra que tem esse som de, tá vendo? Régua. Então vamos ver aqui, ó. Arranha. De arranhar, tá bom? Arranha.
Não é aranha. Se fosse aranha, teria um R só. Como tem os dois R's aí no meio da palavrinha, entre duas vogais, fica arranha, ok? Então, a gente circula. Deixa eu arrumar aqui. Prontinho. Pode circular a primeira palavrinha aí. A segunda palavrinha é parede. Não é parede, porque não tem dois R's. É parede. Então, a gente não circula. Já a segunda, olha só, são dois R's. Então, fica jarro. Jarro. Então, a gente vai circular, tá bom? Jarro. Pode circular aí. Depois nós temos a palavra rato, rato. Pro é o mesmo som, só que não tem dois R's aí, tem um R só. Por quê? Que é no início da palavra essa sílaba com R. Quando for começar, você não vai ver mesmo dois R's aí, tá bom? A palavra não começa com dois R's. Então, a gente lendo é rato. Estão vendo? Então, a gente vai circular o rato, porque tem o mesmo som, né, da palavra que a gente escreveu, que foi régua, ok? Então, pode circular aí, rato. A outra palavra que nós temos aí é arara. Não tem o som, né? Então, a gente não circula. A próxima, olha só. Roer, né? Que começa aí com um Rzinho. Então, aí é um R só, porque inicia, né, a palavrinha. E aí tem o som, ó. Roer. Ah, olha só. Agora vai ficar diferente. Vou explicar para vocês, ó. A próxima palavra é honra. Opa, pro. Como assim? É o som de dois R's, é no meio da palavra, mas não é dois R's. Como assim? Vou explicar. Olha só. Aqui onde tem dois R's na palavra arranha, qual é a letra que vem antes do R? Ela é uma vogal ou é uma consoante? É uma vogal. A, E, I, O, U são as vogais. E depois dos dois R's? Outra vogal. Aqui, ó, jarro. Antes dos dois R's, uma vogal, depois uma vogal também. Quando tem dois R's, é porque antes e depois desses dois R's são vogais, tá bom? Quando é uma consoante antes do R, não vai ser dois R's, vai ser um R só, tá? Então, olha aqui,
Ra. Quem que vem antes do R aqui? N, de navio. O N é uma consoante, não é uma vogal. Quando for uma consoante, não tem dois R's, tá bom? Mesmo que tenha o som igual aos dois R's, não vai ter os dois R's. Então, a gente também vai circular a palavra honra. Lembrando, por que não tem os dois R's aqui? Porque para ser dois R's tem que estar entre duas vogais. As vogais são A, E, I, O, U. Antes do R aí é uma consoante. É a letra N de navio, tá bom? A mesma coisa acontece com o nome Henrique. Não importa se tem um H ou se não tem, tá? Nesse caso aí não tem um H. Henrique. Também é o som nos dois R's. Porém, olha só quem é antes. É um N de navio. Não é uma vogal. Então, não tem dois R's. Porém, tem o som, tá? Então, aqui, ó. A última palavrinha. Cara. Tá vendo? É o A antes do R e é o A depois do R. Então, se esse R fosse ter o som de teria que ser dois R's, tá bom? Vou tentar explicar melhor para vocês. Espera aí. Vamos lá, então. Ó, vou tentar explicar para vocês. Para o R ter o som do rato, esse som, ra, ré, ri, ro, ru. Para ele ter esse som no meio de uma palavra, ele tem que ser acompanhado de dois R's quando ele está no meio de duas vogais, tá bom? Ó, A é vogal, certo? E O, opa, eita, difícil. Peraí. E o O também é vogal, certo? Vogal. A, E, I, O, U. Então, ó, se o A e o O são vogais, para esse R ter som de ra, to, ré, guá, teria que ser os dois R's. Mas, se ele estiver no meio da palavrinha, mesmo que ele tenha o som do rato, né? Rato, régua, se ele não tiver vogal antes e depois, ele tem que estar no meio de duas vogais, aí não é dois R's. Aí, mesmo que ele tenha o som, é um R só. Tá bom, meus amores? E aí, no comecinho da palavra, ó, rei, rei, tá vendo? Ó, rei, régua, certo? E aqui, no caso, ó, ele está no meio de duas vogais, estão vendo? Ó? O O, opa, o O e o A. A Pro não tá conseguindo deixar em vermelho agora. Mas enfim, ó. Essa palavra não é carro, é caro. Essa palavra existe. Caro, né? De muito caro. Tá pagando muito dinheiro, tô pagando muito caro. Então, por mais que ele esteja no meio das duas vogaizinhas, ele não leva dois R's, tá bom? Porque não é esse som que a gente quer dessa palavra, certo? Então, ó, vamos tentar resumir para vocês. Pode existir o R no meio de duas vogais sem ser o som do rato, régua. Mas quando for esse som, tipo carro, e tiver no meio de duas vogais, é dois R's. Quando for esse som, ra, ré, ri, mas não estiver no meio de duas vogais, é só um R, não é dois, tá bom? Mas aí vocês vão aprendendo mais aí, certo, meus amores? Então vamos voltar aqui, ó, pro B. Já finalizamos, podem terminar de circular aí, tá bom? Aí a gente vai fazer o exercício 11, aí da página 39.
Vamos lá, então, ó. Exercício 11, ok? Observe o par de palavras a seguir. Pato e prato. Que diferença há entre as duas palavras? Pato, prato. A letra R, né? Então, vamos escrever aí. A letra R. No caso, né, a primeira sílaba, que era pato, a gente colocou um R no meio do P e do A. Aí ficou a palavra prato, ok? Na B, pede para a gente separar as sílabas dessas palavras. Tá muito fácil, né? A primeira, pá, tracinho, to, faz a vírgula. E a segunda, como fica? Pra, P-R-A, e a última sílaba, to, ponto final. Pá, to, pra, to. As duas palavras têm duas sílabas, mas uma tem 4 letras e a outra tem 5 letras, certo? Muito bem, meus amores. O exercício 12 vai ficar para casa, para vocês treinarem um pouquinho. Muito fácil. Você vai copiar a mesma palavrinha, você vai copiar ela na frente. Porém, colocando a letra R. Então, você vai ver aonde o R se encaixa. Por exemplo, deixa eu fazer a primeira aqui com vocês, para vocês verem, ó. A gente tem a palavra faca, certo? Se eu colocar o R na última sílaba, fica facra. Essa palavra existe? Facra? Não, né? Agora, se a gente colocar no meio do F com o A, fica fraca. Essa palavra existe? Existe. Então, o R é aqui, no meio do F com o A, tá bom? Então, de faca, a gente colocou um R e ficou fraca. E isso você vai fazer com as outras palavras. Gude, toca, dama, tem, pego, taça, fio, fase, tema, banco, pender, cavar e pata. Certo, meus amores? Façam esse exercício 12 e aí vocês me enviam uma foto dessa página 39 do exercício 12. Ok, meus amores? Opa! Então é isso. Essa nossa aula de hoje vai ficando por aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês. Se cuidem e até a próxima aula. Tchauzinho!